Pai do Senhor, meus amados, aqui é o pastor João Felipe, da Igreja Zoe. Eu quero deixar uma mensagem poderosa ao seu coração. Assiste até o final, compartilhe essa mensagem, faça com que essa mensagem alcance o máximo de números possíveis, porque com certeza Deus vai quebrar o sofisma da mentira através da poderosa revelação da verdade da palavra de Deus. Está escrito na carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis, e para que os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ação de graça. Olha que coisa poderosa demais a palavra de Deus está revelando para nós. Ela está dizendo que nos últimos dias muitos se levantarão como falsos profetas, como enganadores, como os mestres corruptos. E essas pessoas serão levantadas com o espírito de apostasia, que é o mesmo espírito que se manifestará nos últimos dias, que é o dia que nós estamos vivendo. A palavra de Deus diz que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. E esse amor de muitos se esfriarão é a apostasia que estará vindo sobre a humanidade. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas hoje em dia têm se levantado como vozes porque a mídia tem dado isso. A própria YouTube tem feito que muitas pessoas que antes eram desconhecidas, hoje acabam se tornando influenciadores de às vezes de 1.000, de milhões de pessoas. E o problema é que muitas dessas pessoas que estão sendo levantadas não são pessoas que nem possuem o Espírito Santo de Deus e muito menos a graça de Deus. São enviados do diabo com mentiras, com fábulas, com enganos, com sofismas e fortalezas a fim de destruir a fé das pessoas e levar elas a uma mentalidade totalmente controversa do que o Jesus tem preparado. Veja, nós estamos vivendo uma época que cada um quer pregar o que quiser, cada um fala o que quer. Doutrinas e doutrinas sendo levantadas, o que antes era pecado hoje não é mais. Hoje em dia pode-se tudo, hoje em dia faz-se tudo, porque importa é o coração. E quando nós vemos esse tipo de atitude, nós vemos que a palavra de Deus está sendo anulada. Porque as pessoas não têm mais prazer de buscar a palavra de Deus. As pessoas nem lêem mais a palavra de Deus. Talvez eu vou te fazer uma pergunta a você. Quantos dias na semana você lê a palavra? Quantos dias na semana você tira para meditar na palavra? Veja que não colocarei uma porcentagem, mas veja, se fosse colocar 80% talvez, 70% das pessoas que estão me vendo não lê a Bíblia diretamente, não lê a Bíblia de forma contínua. Por quê? Porque estão muito atarefadas com suas coisas. E Satanás, aproveitando disso, ele usa distrações fatais para afastar a nossa mente daquilo que o Senhor Jesus preparou para nós. Então não temos mais tempo de orar, não temos mais tempo de ler Bíblia, porque estamos focados no trabalho, estamos focados em reuniões, estamos focados em 1001 coisas, enquanto a nossa espiritualidade, a nossa unidade em Cristo, ela não pode ser afetada e está sendo afetada. E quando nós então procuramos alguém que prega a palavra, nós vemos muitos desses pregadores que não pregam mais a sã palavra, porque eles estão muito preocupados com a teologia que disse o Flávio Joséfo. Eles falam muito do nome do apóstolo Paulo, mas não usam mais o nome de Jesus. Usam muito agora atos proféticos, que na verdade alguns deles são muito mais feitiçaria e simpatia do que atos proféticos de verdade. E com isso o reino de Deus está perdendo a sua identidade. Quando eu falo o reino de Deus, estou dizendo de pessoas que estão perdendo a identidade. Porque a verdadeira igreja do Senhor Jesus, ela nunca vai ser corrompida. Porque a igreja do Senhor Jesus, ela não é feita de estrutura de madeira, de gesso, nem de pedra, de concreto. A verdadeira igreja sou eu e você. Enquanto o mundo está piorando, existem pessoas que têm guardado a essência do Senhor Jesus na tábua do coração. E eu espero que você seja um desses. Mas a Bíblia diz que falsos profetas estarão levantados com doutrinas de demônio. Pessoas que não são exemplo para ninguém, hoje em dia querem entregar a profecia e falar e fazer acontecer. Pessoas que estão na televisão e talvez você olhe e fale: nossa, o cara é muito usado, o cara é tremendo, mas eu quero te dizer, dons atraem homens. O que atrai Deus é o caráter. Muitas pessoas são usadas e muitas essas pessoas usadas, na verdade, tudo são comprados para fazer com que eu e você venhamos acreditar que ele é um homem de Deus, que ela é uma mulher de Deus, enquanto a Bíblia diz que pelo fruto nós vamos conhecer a árvore, não o que falam dela.
é pelos frutos. O que nós vemos hoje em dia é de pastores que pregam, mas estão vivendo uma vida de adultério. Em vez de entrar em disciplina e sentarem no banco para aprender a ser homens de verdade, basta ir para uma outra igreja e ser recebido que está tudo bem. Aí o cara começa a entrar em vários níveis de traição, começa a viver uma vida totalmente pecaminosa, uma vida desgastada, agindo como se fosse um mundano, envergonhando a palavra de Deus. E muitos estão aplaudindo uma pessoa porque ela, na verdade, um dia foi muito usada por Deus. Meu querido, eu não estou aqui para condenar ninguém porque minha justiça é Cristo, mas que voltamos para as Sagradas Escrituras. Que o obreiro, ele tem que se levantar como obreiro que não tem que se vergonhar, mas que sabe manejar bem a espada da vida eterna, você está entendendo? É alguém que tenha o que falar, ou alguém que vive o que prega, e não apenas prega aquilo que não vive. Não alguém que pensa no que vai querer viver para pregar, mas alguém que prega aquilo que está vivendo, alguém que tenha base bíblica e espiritual para ministrar na vida de outros. O que nós vemos hoje em dia é pessoas colocando a mão na cabeça de outras pessoas. Não permita que alguma pessoa que você não conheça coloque a mão sobre a sua cabeça, meu querido. Isso atrai muitas maldições. Hoje em dia nós vemos prostitutos e prostitutas, cantores, subindo no altar para ministrar louvores, mas eles mesmos não entendem de adoração. Pessoas que estão se levantando agora de uma geração que pode tudo, que faz tudo, pode tudo, só não pode ir para o céu. E tu não vê base bíblica para isso, é só achismo. E quando você vai conversar com uma pessoa a respeito de algo bíblico, ela sempre coloca o pensamento dela, mas não os versículos bíblicos. Eu quero trazer você, volte para o Evangelho, querido, volte pela palavra. Que Deus levante uma geração de igreja de Bereias, igreja que quando o pastor pregava, quando o profeta pregava, eles abriam a Bíblia para examinar se era verdade aquilo que está sendo ministrado. Hoje em dia comemos qualquer coisa que lança, pessoas usam versículos que nem na Bíblia está, pessoas usam frases que nem na Bíblia está, para querer nos enganar, e nós estamos comendo e nos alimentando porque nós estamos carentes. E a Bíblia diz que o povo erra porque não conhece as Escrituras. Não permita isso no seu coração não, querido. Ouve a mensagem de Deus daqueles que são usados verdadeiramente de Deus. Eu não estou dizendo que você deve julgar o profeta, mas sim a profecia. Mas a maior profecia, que é a profecia da verdade, ela será usada por homens de verdade, ministros de verdade. Eu não estou dizendo um ministro que não erram, eu estou dizendo um ministro que não comete esses tipos de erros bobos, infantis. Onde já se viu um pastor se envolver com adultério, onde já se viu um pastor se envolver com roubo, com corrupção. Isso não é caráter de homem de Deus e nem caráter de homem, porque existem muitos aí fora de outras religiões que são exemplos de homens. São pessoas sinceras, são pessoas íntegras, são pessoas verdadeiras. Então eu não estou falando de fé, eu estou falando de caráter. Que venhamos a ter o caráter de Cristo emprenhado dentro de nós para que o mundo venha saber que existe uma igreja na face da terra que clama pela volta de Jesus. A palavra de Deus fala que o Espírito e a noiva dizem vem. E nós temos que ter esse clamor dentro do nosso coração, querido. Mas para dizer vem Jesus, nós temos que estar pronto para ir ter com Ele. E muitas pessoas não estão. Usa o Evangelho para enriquecer. Usa o Evangelho para enganar. Usa o Evangelho para corromper. Mas em nome de Jesus, eu tenho a certeza no meu coração e já profetizo que você que está me ouvindo, é uma geração que está sendo levantada uma geração que se pareça com Jesus. Uma geração que vai vir na contramão da lei, desse sistema pecaminoso dessas igrejas, e nós vamos atacar o mundo espiritual com o poder da graça e do amor do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma geração de verdadeiros cristãos que possuem um ministério de Cristo, que é o ministério que andarão na contramão desse sistema que nós estamos vivendo. Que se levante essa geração, que você seja, querido, um homem dessa geração, uma mulher dessa geração, que o Espírito Santo faça queimar no seu coração a vontade de ser diferente. Existem pessoas que falam, para ser cristãos igual a eles, eu prefiro não ser. Mas eu te digo, seja você um cristão diferente, para que as pessoas olhem para você e falem, para ser cristão igual a esse, vale a pena ser. Vale a pena abrir mão das coisas. Eu quero orar por você. Fecha seus olhos. Pai, em nome de Jesus e através do sangue de Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor visite meu irmão e minha irmã, Senhor, onde eles estiverem agora.
que o Senhor venha colocar a chama do fogo do Espírito no coração deles para pregar a tua palavra, para viver a sua palavra, para fazer a diferença nesse mundo tão pecaminoso, nesse mundo, Senhor Deus amado, onde Satanás tem se levantado contra a igreja com falsos profetas, com fortalezas demoníacas e com sofismas, meu Pai, querendo atacar a tua verdade. Levante homens e mulheres com espírito, Senhor Deus amado, cheios do Espírito Santo, com a mensagem de Jesus Cristo nos seus lábios, com o ministério de Jesus, para proclamar o ano aceitável do Senhor e pregar a palavra da verdade até a morte. Senhor Deus amado, faça-nos parecer cada vez mais contigo, dá-nos a mente do Senhor Jesus, para que no meio dessa geração possamos brilhar como luz, como faróis, no meio da geração que está indo por trevas. Usa nossas vidas, meu Pai, como uma flecha para atingir os corações e que a Tua palavra da verdade venha a resplandecer nos nossos rostos. Nós te louvamos e te engrandecemos, no nome do nosso irmão Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, meu querido.